Olá pessoal, professor Yuri novamente e hoje para mais uma aula do JavaScript, a nossa segunda aula. Só para a gente contextualizar, né, na última aula a gente viu como que a gente inclui um arquivo JavaScript no nosso documento, né? A gente inclui aqui. A gente viu que a gente pode incluir ele em outras partes, né? Como pode incluir no head, certo? Só que a gente tem um problema aqui quando a gente inclui esse documento, esse arquivo no head, de precedência de documento, né? De precedência de elemento. O JavaScript ele tem uma árvore de elementos que a gente conhece como DOM, Document Object Element, né? Vou até abrir aqui. Quando eu quero, só para vocês ficarem cientes, quando eu quero comentar alguma linha, se for uma linha somente, eu comento com duas barrinhas, tá? Se for mais de uma linha, eu comento com uma barra, asterisco, asterisco, barra, ok? Então aqui, ó, comentário de mais de uma linha, tá ok? E se eu quiser comentar uma linha somente, é só colocar duas barrinhas. Ok? Então a gente tem aqui, eu vou até abrir um comentário aqui, a gente tem a nossa árvore de precedência, né, de elementos. Só um minutinho. Pronto. A gente tem a nossa árvore de precedência de elementos, né? Chama, vocês podem até copiar aí, tá? DOM. Significa Document Object Model, né? Que é um modelo de objeto de documento. O que significa? Que esse documento ele tem vários elementos. No nosso caso aqui a gente tem um H2 e tem um input, né? Então, dentro do DOM, a gente tem uma árvore de documentos, né? É como se fosse um arquivinho com uma árvore com todos os documentos. E esses documentos têm uma precedência, né? Então, esse input aqui está depois desse H2, né? Tá? Depois do script que a gente incluiu no JavaScript. Então, nesse caso aqui, que a gente incluiu o JavaScript aqui no head, se eu colocar esse para rodar, ele não vai executar o nosso comando que eu descrevi no meu script, né? Ele não vai executar. E se eu carregar essa chamada no nosso documento, aqui depois desses elementos, aí sim, né? Ele já vai chamar e já vai mudar o meu text aqui no meu value, né? Então isso a gente chama de precedência de elemento, né? E essa precedência ela é descrita por esse DOM, tá? Document Object Model, ok? Então toda vez que eu der um comando igual esse aqui, ó, ele começa com documento, eu estou recuperando, né, os objetos, né, que tem um ID, um valor campo, né? Então tá, qual que é o objeto com ID no valor campo? Ó, esse objeto, o ID dele, campo, né? Então eu estou mudando o atributo value, né? E estou passando para ele agora Senac. Então o atributo antigo aqui
né? Se eu pegar essa linha aqui e tirar agora, a gente vai ver que o valor dele vai mudar. Então, o value dele antigo é precedência, né? É o precedência, ok? Então, quando eu executo esse script, né, chamando este método, né, e passando para o value dele, para o atributo dele Senac, né, então quer dizer que eu vou mudar o value dele, né? Opa, deixa eu só salvar aqui. Salvar aqui também. Ok? Então eu mudei a precedência dessa execução e chamei esse método, né? Eu dei esse comando aqui, isso aqui é um comando, né? Falei que dentro do document, o elemento que tem o ID campo, né? Esse ID ele é único, né? A gente lembra a diferença de ID para classe, né? Então esse ID é único, não posso ter outro ID aqui, que senão vai dar problema. O value dele é Senac, ok? Então esse é a nossa árvore de elemento, né? É o DOM, ok? E aqui nessa execução eu tenho um método, isso aqui a gente chama de método, ok? Selecionando dentro do documento o elemento que tem o ID igual a campo e passando para o seu atributo o valor Senac, ok? Eu vou até escrever essa informação para vocês. Depois a gente vai ver com mais calma. Mas isso aqui é importante para vocês entenderem a execução, né? Então, esse comando executou um método. Eu vou até colocar aqui, ó, get elements by ID selecionando o elemento no DOM, né, que é o Document Object Model, o elemento no DOM com o ID campo, certo? E alterando o seu, vou até passar para baixo, atributo value, ok? Para Senac, ok? Então é isso que faz essa linha de comando, né? Eu uso esse método selecionando um objeto, né, um elemento lá no meu document, no DOM, que tem o ID campo, alterando o seu atributo para Senac, ok? Então esse é o nosso comando, né, a descrição desse comando, ok? Outra coisa importante de eu falar para vocês, a precedência de elementos, né? A gente tem uma árvore de elementos e essa árvore ela seleciona um elemento por vez, né, e dá a precedência para ele. Quando eu coloco esse script aqui no head, por exemplo, né, como o HTML, né, e o JavaScript, eles são linguagens interpretadas, né, o interpretador, que é o navegador, ele vai interpretar isso aqui antes, né, desses elementos, né, e vai gerar um problema. Aqui a gente não consegue a execução, né, desse script, porque ele não conhece ainda esses elementos, ok? Eu vou até salvar para vocês verem, né? Aqui agora eu não consigo executar aquele script, certo? E se eu abrir aqui agora, né, as minhas ferramentas do programador, a gente vai ver que tem até um erro agora gerado. A gente vai usar muito isso, tá, gente? Se eu vier no console, ó, clica aqui em console, eu tenho aqui, ó,
né, que o value of null, né? Então eu não encontrei, né? Ó, não encontrou a propriedade value of null, né? Não foi encontrado, está nulo, né, no script. Então isso gerou um erro. Se eu vier agora e alterar isso aqui, esse script, para depois do meu elemento, né, depois da formação desses dois elementos, agora sim eu consigo executar, né, sem problemas, ó. Já não encontra erro, ok? Isso é uma forma de a gente verificar erros. Bom, se vocês já aprenderam como incluir um documento e o que é precedência, a gente vai para uma coisa mais prática, que são as variáveis. As variáveis, gente, elas são, a gente já estudou um pouquinho, né, quando a gente estudou linguagem de programação. Elas são espaços reservados na memória do computador para guardar algum valor, né? Então elas são repositórios temporários. O que significa isso? Que a variável guarda valor só no momento da execução. Se você desligar o computador ou terminar de executar aquela informação, aquele programa, essa variável, ela vai desaparecer o valor dela, ok? Por isso que a gente chama de variáveis. Então elas são repositórios de valores temporários. As declarações de variáveis começam com a instrução var no JavaScript. Então, quando você for declarar alguma variável, você sempre vai começar informando var e o nome dessa variável, ok? Se você colocar só o nome, às vezes no espaço de declaração de variável, funciona, mas só que é fortemente recomendado a gente usar a palavrinha var, porque é fácil de identificar, né, que aquilo que você está fazendo é declarando uma variável, ok? Então, quais os tipos de variáveis que eu tenho? Eu tenho variáveis do tipo string, né, que são cadeias de caracteres. Então, são informações em caracteres, né? É um nome, um texto. Lá no alert, por exemplo, quando eu coloco entre aspas simples, né, aquilo é uma cadeia de caractere, ok? A gente tem também o tipo de variável number, né, que ele pode ser positivo, negativo ou fracionado. Certo? Então aqui não tem diferenciação. Quando eu declaro uma variável do tipo number, ela pode receber todos os valores tanto positivos, né, 1, 2, 3, 10, 20, quanto negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 20, ou fracionados. Né? E a fração a gente sempre declara não com vírgula, mas com ponto. Tá? 1.2, 0.5, 0.8, 1.8, esses são números fracionados. Depois a gente tem um booleano, né? Que são valores verdadeiros ou falsos, certo? Isso é para quando a gente está fazendo alguma decisão, né? E a gente quer saber se aquele valor é verdadeiro ou falso, eu uso o booleano, ok? Então esses são os tipos de variáveis. Depois eu tenho algumas regras para a declaração de variáveis, né? As variáveis não podem ser iniciadas com números, apenas com letras ou underline. Okay? Então, você não pode ter uma variável, um nome, né? Vai dar erro. Então, ela tem que sempre começar com letra ou então com esse sinalzinho de underline. Não pode ser usados caracteres especiais, né? Cedilha, acentos, arroba, né? Você não pode usar na declaração de suas variáveis, também dá erro. E não pode ser igual a palavras reservadas da linguagem, né? Então, se você tem alguma instrução no JavaScript, você não pode usar essa instrução como nome de variável, ok? Mais para frente a gente vai ver quais são esses caracteres reservados, né? Essas palavras reservadas, igual documents, alert, né? If, né? Else, são algumas palavras reservadas da linguagem que não podem ser usadas para declarar uma variável. E as variáveis, elas são case sensitive. O que é isso? Quer dizer que ela tem diferenciação de maiúscula para minúscula. Então, a variável curso, ela é diferente da variável curso com C maiúsculo. E é diferente da variável curso escrito todo em maiúsculo, ok? Então, ela faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, ok? Então, sempre quando você for declarar uma variável, né, a gente tem que ficar atento. Se você declarou ela toda minúscula, quando você vai chamar essa variável, você tem que chamar ela toda minúscula. Se você declarou com C maiúsculo, ela vai ser chamada, né, com C maiúsculo.
E se você chamar a declaração que foi declarada em minúsculo e chamar essa variável escrevendo tudo em maiúsculo, vai dar erro, né? São variáveis diferentes, ok? Então isso que a gente chama de case sensitive. A gente vai lá para o nosso Sublime. Então eu vou criar aqui um outro documento, né? Um new file, vou salvar isso aqui como variáveis.html. Vai ser um documentinho só para a gente gravar esse estudo das variáveis, ok? Eu faço um documento, desculpa, HTML. Simples, vou chamar de variáveis. Ok? E eu vou aqui dentro definir, vou colocar só um H2 aqui. Vou chamar de variáveis JavaScript. A título de estudo, gente, eu não vou usar um documento externo, né? Para a gente estudar aqui. É só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou usar instruções JavaScript interna aqui no meu próprio documento, aqui no head. Então eu vou iniciar aqui com script, certo? Então quando eu quero declarar JavaScript interno no meu próprio documento, eu começo com script, né? Eu só abro e fecho, eu não coloco referência de URL. Ok? Então é só script, abrir e fechar a minha tag script, e aqui dentro eu vou escrever todo o meu código JavaScript. Então, para a gente começar, eu vou declarar uma variável do tipo string, né? Variáveis string, né? E como que eu declaro uma variável do tipo string? Basta eu colocar var, certo? Vou dar um nome para essa variável, vou chamar ela de texto, ok? E vou dar um sinalzinho de igual. Esse sinalzinho de igual quer dizer que eu estou atribuindo um valor para essa variável, né? Então, a variável que tem o nome de texto, qual o valor que ela vai ter? Como ela é do tipo string, eu posso usar aspas simples ou então aspas duplas para me declarar o valor que ela vai receber. Então, ela vai receber esse valor aqui. Vou colocar aqui curso Senac Técnico Informática. Então, a minha variável, né, texto, que tem o nome de texto, ela recebeu essa cadeia de valores, ok? Então, a gente tem a palavra reservada da linguagem, que é var, né, que eu estou explicitamente declarando que eu vou iniciar a declaração de uma variável. A minha variável vai chamar texto e ela vai receber o valor curso técnico em informática. Ok? Beleza. Agora eu vou declarar uma outra variável, né, do tipo número. Variável numérica. Então eu vou declarar essa variável iniciando com var. Ela vai ter um nome, né? Vou colocar aqui como número. Esse é o nome da minha variável. Eu estou dando a atribuição para ela. Então ela vai receber o valor menos 7. Né? Ou então poderia ser menos 8, 8, 10. Então eu posso dar números negativos. Eu vou até colocar aqui. Negativos. Menos 7, por exemplo. Pode ser positivos. 10 como exemplo. E pode ser fracionados. 10.7. Lembrando que a gente só utiliza o ponto para mim separar a parte fracionada da parte inteira, ok? Então a minha variável que se chama número, ela vai receber menos 7.
ela também poderia receber 10, ou então ela poderia receber 10.7, ok? Então, para mim declarar, eu declaro a minha variável, a parte fracionada, com um separador ponto, né? Isso depois a gente vai ver, quando eu for mostrar isso no meu navegador, eu uso máscaras, né? Aí eu transformo isso aqui num caractere e posso colocar como uma máscara, né? Que a gente vai ver isso posteriormente, usar uma máscara para mim colocar uma vírgula, se eu quiser apresentar esse valor com vírgula, ok? Essa é a forma da gente declarar número. E por fim a gente tem declaração booleana. Variáveis booleanas. Certo? Então eu inicio com var de declaração. Eu vou chamar ela de verdade ou falsa. Vendo que eu não posso colocar espaço para declaração na minha variável, tá? Não posso colocar caracteres especiais. Tá vendo como ele fica até vermelhinho, né? Eu não posso usar caracteres especiais. Eu só posso usar um valor, né? Eu só posso usar uma palavra assim, ou então eu posso declarar, né, com um underline, se eu quiser fazer assim, né? Então, verdadeiro ou falso, ela pode receber true, né, que significa verdadeiro, ou false, que significa falso, certo? Então, pode ser true ou false, né, verdadeiro ou falso. Que depois a gente vai ver que a gente usa isso aqui para condicionante, né? Elas são usadas para condição, né? Então, quando eu quiser fazer uma condição, se esse valor for verdadeiro, né, ele vai receber true, né? Se esse valor for falso, vai receber false, ok? Isso são usados em condições. A gente vai ver depois em if, né? Instruções do tipo if, do tipo else, né? Isso que são condição, né? Condicionantes. Ok, pessoal? Então eu tenho essas variáveis, né? A minha variável do tipo texto, a minha variável do tipo número e a minha variável do tipo booleana, né? Vocês viram aqui que eu não preciso falar para a minha variável que ela vai ser do tipo, né, caractere. Em modo nenhum eu falei aqui, ó, que o tipo dela, tipo caractere. Aqui também eu não falei que o tipo dela vai ser número. E aqui também eu não falei que o tipo dela vai ser booleano, né? Esse aqui é só o nome da minha variável, né? Por que isso ocorre? O JavaScript, ele dá a tipagem da minha variável. Quando eu falo de tipo, né? Se ela é string, se ela é numérica, se ela é booleana, isso é tipagem, né? Então, o JavaScript ele faz a tipagem da minha variável automaticamente. Então, quando eu dou um valor para ele, que é uma cadeia de caractere, que é um valor numérico, ou que é um valor booleano, automaticamente ele já transforma essa minha variável no tipo, né? Então, esse tipo é booleano, então essa minha variável que se chama verdadeiro ou falso, ela vai ser do tipo booleano, né? Quando eu dou um valor numérico, essa minha variável que se chama número, ela vai ser do tipo number. Quando eu dou uma cadeia de caractere para minha variável que se chama texto, então ela vai ser uma variável do tipo string, né? Então ela dá a tipagem, essa é uma característica, eu vou até colocar aqui, ó, que o JavaScript dá a tipagem da variável automaticamente. Ok, pessoal? Então, quando ele recebe um valor, que é uma cadeia de caractere, ele já dá automaticamente o tipo para essa variável que se chama texto, né, string. Aqui, como eu dei o valor numérico, essa variável que chama número, ela recebe, né, uma tipagem number. Quando eu dou true ou false, né, essa minha variável que se chama verdade ou falsa, né, ela recebe a tipagem booleana. Então,
o meu JavaScript ele faz a tipagem da minha variável, ele determina a tipagem da minha variável automaticamente ao receber o valor. Bom, construído nossas variáveis, né? A gente construiu as variáveis e deu valores para ela, ok? Agora a gente vai ver como que isso funciona na prática lá no nosso navegador. Eu vou abrir nosso navegador e vou abrir essa minha paginazinha que eu criei, script. Quando vocês verem aqui, não aparece nada, né? Não aparece nenhum elemento, eu não criei nenhum. Eu só declarei as minhas variáveis, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, variáveis JavaScript, né? Eu tenho aqui, a única coisa que aparece é meu H2, ok? Mas se eu abrir a ferramenta aqui de desenvolvedores, né? Lembrando que é aqui, ferramentas, né? Ferramentas do programador, ou então Ctrl Shift I, certo? Se eu abrir essas ferramentas do desenvolvedor, eu vou ver onde eu visualizo ela. Se eu vier aqui em Elements, né, eu vejo que aqui no head eu tenho as minhas variáveis criadas, ó, né, todas as minhas variáveis criadas, né, então está dentro do meu head, ok? Então ela está aqui guardada, porque ela foi só declarada, ela não foi mostrada na tela, né? Então como que eu mostro na tela? A gente tem algumas possibilidades de mostrar esse valor das minhas variáveis na tela, né, com alguns comandos. A gente vai voltar no a nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta aqui de documentação. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver é o alert, né? Então, quando eu dou o alert, eu uso a minha variável, né, para me informar o valor que ela guarda. Então, se eu colocar aqui variável texto, olha só. Eu vou usar esse espaço da memória que se chama texto, né, e mostrar o valor que ela guarda, ok? Então eu vou salvar aqui e vou lá para o nosso documento. Então se eu der F5 agora, ó, né, ela vai vir como forma de um alert, né, de uma paginazinha, né, de uma informação aqui, né, ao que eu guardei, ó, curso técnico informático, que na verdade é a cadeia de caractere que a minha variável guardou, ok? Essa é uma forma que a gente usa muito na hora que a gente está desenvolvendo para debugar, né, o nosso código. Então, quando eu quero ver se as minhas variáveis estão sendo executadas, eu coloco alert, ok? É uma forma de eu debugar o meu código, né, ou testar o meu código, ok? Então, essa aqui é a nossa primeira forma de mostrar uma variável. Depois eu tenho um método, né? O nosso método documents. Então isso quando eu chamo esse método, eu estou querendo dizer que eu estou indo lá na minha árvore de elemento, né? E vou mostrar esse valor, né? Então ponto write, escreva, né? Escreva, né, a minha variável. Eu vou até colocar aqui, ó, número, né, que é a minha variável número, né, que é essa, né. Então eu estou mandando, mandando o meu navegador escrever, né, a variável número, né. Eu vou lá no meu DOM, né, no meu documento e escrevo o conteúdo de número, ok? Que é a minha variável número. Eu vou salvar aqui. A gente vem aqui agora. Agora a minha variável, ela está sendo escrita no meu body, né? Se eu vier aqui no elemento, ó, quer dizer que eu informei lá no body, né? Que eu mostrei esse valor lá no body. Agora o valor da minha variável foi escrito aqui, ok? 10.7, né? Que é o que eu guardei na minha variável número. Ok? Essa é a segunda forma. E depois eu tenho a terceira forma, que é eu escrever lá no console. Então é console.log. Né? Eu vou mandar ele escrever agora, né? Vou colocar minha variável
verdade ou falsa, que é essa variável aqui, certo? Então, onde que eu vou mostrar quando eu uso esse método aqui agora? Eu dou um Ctrl S, se eu der um F5 agora, vocês podem ver que eu não escrevi ela aqui mais. Mas se eu for aqui na nossa ferramenta do desenvolvedor e vier aqui em console, quer dizer agora, né, que ele mostra aqui. Essa também é uma forma da gente debulgar o nosso código, né? Quando eu estou testando, eu mostrar somente no meu console. Às vezes eu tenho um código muito grande, que eu não quero escrever muita coisa na tela, eu venho aqui e escrevo no meu console, ok? Então ela pode ser falsa, ou ela pode ser true, né? Verdadeira, que é uma variável do tipo booleano lá. Então eu escrevo agora no meu console, ok? Agora o valor dessa variável é true. Então a gente tem essas três formas, né? Tem outras, mas essas são algumas formas de escrever os valores das nossas variáveis. Uma outra coisa interessante da gente ver aqui é a concatenação, né? O que é isso? Eu vou até abrir outro comentário aqui. Concatenação, né? É eu escrever alguma coisa lá no meu Documents, né, usando o meu código JavaScript. Então, como que funciona? Como que eu escrevo lá no meu body, né? A gente usa aquele método, né? Documents, olha, ponto write, ok. E agora eu vou escrever aqui, ó, um H2 e vou fechar um H2. Ok, pessoal? Então eu tenho aberto e fechado, né, o H2. Eu só vou colocar ele entre aspas e vou escrever aqui. Olá, José. Não, olá, Maria. Ok? Então eu vou escrever lá no meu documento, né, esse código HTML. Eu dou um Ctrl S, a gente volta lá, dou um F5 e eu tenho aqui agora escrito, tá vendo? Então eu usei aqui, ó, o meu código JavaScript para mim escrever um H2 dentro do meu body. Entendeu como que funciona esse documents, né? Então eu usei o meu método JavaScript para escrever no meu documents um H2, ok? E como é que eu funciono agora se eu quiser, por exemplo, usar uma variável do tipo texto, né? Se eu quiser escrever José usando uma variável, né? Aí eu uso aqui, ó, então eu tenho que separar esse meu string, então eu vou separar esse meu string, né? Essa dessa aqui. Eu vou até fechar ela aqui. Então agora eu tenho duas strings, né? Olá, e tem esse pontinho, então eu uso o sinalzinho de mais e vou usar a minha variável. Qual que é a variável? Texto. Certo? E uso o sinalzinho de mais também. Então esse sinalzinho de mais eu estou concatenando a minha variável entre essas strings que eu quero usar. Ok? Isso chama concatenação. Depois a gente vai ver que esse sinalzinho de mais ele também é usado para fazer cálculos. Mas no meu caso aqui, a gente chama isso de head code, né? Head code quer dizer que eu estou usando o meu JavaScript para escrever um código HTML no meu documento, né? Então agora, olha como que funciona. Eu dou um F5, eu venho aqui, agora sim, olá José, né? Então eu usei o meu documento write para escrever um código HTML dentro do meu body, ok? Isso a gente chama de concatenação. Então, se eu abrir o meu body aqui nos elementos, eu tenho aqui um H2 lá no meu body, ó.
que ele não está escrito aqui. Eu vou até apagar aqui, ó. Eu não tenho nenhum H2 no meu body, porém eu escrevi dentro do meu documento, né, usando JavaScript. Isso a gente chama de concatenização, ok? Olha só, né? Se eu inspecionar esse elemento, ele está escrito aqui o meu H2. Esse H2 foi escrito usando o meu JavaScript. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.